Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma lei antiga bem fascinante lá do livro de Levítico, que detalha como era o período de purificação para as mães logo depois de darem à luz. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava? Bom, essa lei estabelecia um ritual bem específico para as novas mães, sabe? Com um conjunto de regras que definiu o que elas podiam ou não fazer e, principalmente, por quanto tempo isso durava. Mas antes de mais nada, tem um ponto que é crucial entender. Quando o texto usa a palavra imunda, não é um julgamento moral, não tem a ver com pecado. É mais como um estado temporário de separação ritual, que pedia um tempo de purificação antes da pessoa poder voltar aos espaços sagrados. Certo. O processo todo de purificação era dividido em duas fases, e ele começava de um jeito diferente dependendo se o bebê era menino ou menina. Vamos ver primeiro o caso do nascimento de um filho. A linha do tempo era bem certinha. Nos primeiros 7 dias, a mãe passava por esse período inicial que eles chamavam de impureza. No 8º dia, tinha um marco super importante: a circuncisão do filho. E só a partir daí começavam mais 33 dias para a purificação completa do sangue. E durante todo esse tempo, a separação ritual era bem clara. A mãe não podia tocar em objetos sagrados, nem entrar no santuário. Isso reforça aquela ideia de um período de resguardo, com um foco bem grande na esfera religiosa. Então, somando tudo, a gente chega num total de 40 dias de purificação para a mãe de um menino. Agora, e se nascesse uma filha? Aí a coisa mudava. A lei estabelecia um período de purificação bem mais longo. Olha só, aqui os prazos simplesmente dobram. O período inicial de impureza vai de 7 para 14 dias, ou seja, 2 semanas. E o tempo de purificação do sangue salta de 33 para 66 dias. No fim das contas, o total era de 80 dias. É, exatamente o dobro do tempo que era exigido depois do nascimento de um menino. Essa comparação visual aqui deixa a diferença bem gritante, né? A principal distinção da lei era essa. O tempo de purificação para uma filha era exatamente o dobro do tempo para um filho. Resumindo os números para ficar bem claro: 7 dias de impureza inicial para um filho, 14 para uma filha. 33 dias de purificação para um filho, 66 para uma filha. O padrão de dobrar o tempo é consistente nas duas fases. Mas olha que interessante. Independentemente da linha do tempo, de ser mais curta ou mais longa, o ritual terminava da mesma forma para todas as mães. Ao final dos 40 ou 80 dias, a mãe seguia um processo de 4 etapas para fechar o ciclo. Ela levava as oferendas dela ao sacerdote, ele então fazia a expiação, e só aí ela era declarada ritualmente limpa. E a oferta padrão tinha 2 partes bem definidas. Um cordeiro de 1 ano, que era oferecido como holocausto, um tipo de oferta de devoção, e um pombinho ou uma rolinha, que servia como oferta pelo pecado para expiação. Certo, mas e se uma família não tivesse condições de comprar um cordeiro? A lei tinha uma provisão específica, uma alternativa para essa situação. A própria lei já levava em conta as diferenças econômicas. Para garantir que todo mundo pudesse cumprir o ritual, o texto oferecia uma alternativa bem clara para quem não tinha recursos para um cordeiro. A alternativa era bem simples. Em vez de um cordeiro e uma ave, a mãe podia levar 2 aves. Basicamente, o cordeiro, que era a parte mais cara da oferta, era substituído, o que tornava o ritual muito mais acessível. E essa provisão é muito importante. Ela garantia que todas as mães, não importava a condição financeira, pudessem completar sua purificação e se reintegrar totalmente na vida religiosa da comunidade. No fim, ao analisar essas regras todas, a gente fica pensando: o que será que elas revelam sobre os valores e a estrutura da sociedade que as criou? Por que essa diferença de tempo entre filhos e filhas? E o que essa flexibilidade econômica nos diz sobre a relação entre lei, religião e comunidade? São perguntas que nos ajudam a entender a visão de mundo bem complexa que existia por trás desses textos antigos.